A paz do Senhor Jesus, amadas do Senhor Jesus Cristo. Neste dia de hoje eu gostaria de trazer para vocês uma palavra, um estudo, melhor dizendo, de um dos assuntos que, ao meu ver, é um dos assuntos mais fundamentais da palavra de Deus, tá? Que é acerca da lei e da graça. Por que esse assunto é tão importante, amados? Porque esse assunto nos traz temperança na vida espiritual. Para que nós não nos tornamos pecadores que pecam deliberadamente, tá? Libertinos, né? Porque a palavra condena aqueles que fazem as coisas achando que não há um julgamento, que não vai ter um julgamento, né? Que acho que pode sair pecando deliberadamente, e também não nos tornarmos religiosos, tá bom? Amados, porque Deus também condena a religiosidade, né? E nos traz como exemplo os escribas e fariseus, que eram mestres da lei, tá bom, amados? Então, eu espero que esse estudo seja edificante para vocês e que traga muita revelação, assim como trouxe para mim. Se você chegar até o final desse estudo, eu tenho certeza que você vai ser edificado, tá bom? Nós já passamos na nossa igreja e eu achei esta forma, um pouco melhor, porque quando algum irmão que chega novo, tem dúvida, fica mais fácil da gente mostrar esse vídeo, e haver uma compreensão, porque ele alcança um número maior de pessoas, tá bom? Tá bom, minhas amadas? Então, que Deus abençoe. E bom, minhas amadas, esse assunto, a lei e a graça, é um assunto muito profundo, muito amplo, que requer, que nós dividimos esse assunto em vários tópicos, tá? E eu vou trazer o tópico hoje para vocês das dispensações, as 7 dispensações, tá? Por que é preciso, amadas, que é necessário vocês compreender desde o começo? É como uma fração, Não tem como nós calcular uma fração se nós não conseguimos fazer somar 2 mais 2. É preciso compreender uma coisa para poder entender outra mais à frente, tá? E esse fundamento que é das dispensações, esse entendimento, é fundamental, tá bom, amadas? E nós vamos entender também nesse estudo que Deus, em cada dispensação, ele usa uma forma de se comunicar com o seu povo, tá? Ele usa um estímulo diferente, que nós vamos estar vendo mais, nós vamos estar se detendo mais na dispensação da lei e na dispensação da graça, que é para ter esse entendimento, tá bom? Por que é necessário, irmãos? É fundamental esse assunto da lei e da graça, para que nós não nos tornamos pessoas libertinas, ou seja, aqueles que pecam deliberadamente, Porque acha que a graça ela cobre, porque ela cobre pecados, eu posso continuar pecando de forma deliberada. E também para não nos tornarmos, amados, religiosos, tá? Que o Senhor também condena, Ele condenou, foi dos tipos de pessoas e pecados que o Senhor mais condenou. Nós temos como exemplo na Bíblia, os fariseus e escribas, tá? Que eram mestres da lei, Na época eram os homens que eram representantes de Deus na terra, tá? Mas isso nós vamos estudar mais pra frente. Bom, vamos compreender a respeito das dispensações, tá? Nós vamos ter 7. A primeira é a dispensação da inocência, tá? Que é antes do homem ter o conhecimento do pecado, lá de Adão e Eva, no jardim do Éden, que eles não tinham conhecimento do pecado, E aí então eles pecaram, Comeram do fruto que Deus proibiu, e aí eles saíram, É o momento ali que a humanidade sai da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, tá? Que o próprio nome já diz, A dispensação da consciência humana, tá? Que é a segunda. Depois da dispensação da consciência, que é a segunda, vem a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, tá? Logo após a dispensação do governo humano, vem a dispensação da promessa, que é lá naquela época de Abraão, que Deus fez promessas, para o seu povo, para Abraão. Depois da dispensação da promessa, vem a dispensação da lei, Que é aquele momento em que Deus dá os seus mandamentos, os 10 mandamentos, depois continua dando seus mandamentos, Que totalizando, pelo que eu me lembro, 313
613 mandamentos, ele vai dando, né, do decorrer do tempo lá para Moisés, tá? Mas ele dá primeiramente os 10 mandamentos no Monte Sinai, tá bom? Então o povo de Israel, ele vivia, né, o povo quando saiu lá do Egito, né, o povo hebraico lá, o povo hebreu, eles saíram, né, e seguiram Moisés. Naquele momento ali, né, inicia-se a dispensação da lei, né, que o povo estava sendo guiado pela lei, né, e logo após, né, mais para frente, que esse vai ser um dos assuntos mais abordados, nós vamos entender também o estímulo que Deus usava no homem, tá bom? Porque é muito importante nós compreendermos isso, tá bom? Bom, logo após a dispensação da lei que estava sobre o governo, né, de Moisés, Deus, né, através de Moisés, nós vamos ter a dispensação da graça, tá? Em que momento se inicia a dispensação da graça? Ela já é anunciada, né, de antemão por João Batista, né? Ela já é anunciada. A dispensação da graça, ela está sendo anunciada desde o momento que Jesus está na terra pelos apóstolos, antes da morte de Jesus, tá? Qual é o momento em que ela é concretizada? Que nós passamos da lei, da dispensação da lei para a dispensação da graça de forma literal, né? É no momento em que Jesus ele conclui, né, o seu objetivo que ele veio na terra, que é morrer por nós, pecadores, e ali ele consegue consumar, né, o seu propósito, né, o propósito com o qual Deus enviou ele, que é para pagar por nossos pecados, tá bom? Né, se colocar como resgate por nós. Aquele momento ali nós passamos da dispensação da lei para a dispensação da graça, o qual nós estamos hoje, tá bom, meus amados? E depois vem o tempo da igreja ali, que ela já está na dispensação da graça, e todos os livros de Paulo, que vai ensinando a conversão de Paulo ali, né? Onde é que começa a dispensação da graça na palavra de Deus, amados? Não é em Mateus, né? Muitos se confundem por causa disso, né? Que a nossa Bíblia, ela diz, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, né? Muitos podem dizer, que besteira, né? Todos sabem, mas, amados, esse vídeo vai circular por muitos lugares e muitos não têm a compreensão do evangelho, nem sabem manusear, tá? Então eu quero que isso seja muito esclarecedor, principalmente para aqueles que não têm conhecimento nenhum do evangelho, né? Que ele possa ter intimidade com a palavra de Deus e se torne mais fácil para ele estar estudando, tá? Aqui, ó, onde começa Mateus, tá? A minha não tem. Mas a maioria das Bíblias, tá? Ela diz assim, ela separa como Antigo Testamento, tá? E Novo Testamento em Mateus, tá? Mas isso é apenas para que haja uma ordem. Mas, amados, enquanto Jesus não morre por nós, Jesus ainda está vivendo na dispensação da lei. Ele tem que cumprir a lei, toda a lei, né, de Israel, porque ele está na dispensação da lei. E como, né, ele é o nosso exemplo, ele tinha que cumprir a lei, porque assim aprova Deus que ela era a dispensação da lei. Entenderam? Deus havia estipulado que até a morte de Cristo eles estavam na dispensação da lei. Então Cristo, ele cumpria a lei com certeza, com todo rigor, né, de uma forma já revelando a graça, né, que os escribas e fariseus não compreendiam, né, mas ele vivia na dispensação da lei. Então ele tinha por obrigação, e ele fazia por amor, com certeza, mas ele tinha por obrigação cumprir a lei, né, era necessário que ele cumprisse para poder ser um resgate válido para nós, tá? Então, a partir desse momento que Jesus morre, ele diz assim, ó, Pai, que ele diz assim, ó, está consumado, ali está consumado, ali ele pagou o resgate, né? E agora nós passamos para a dispensação da graça. O que é a graça, amados? Favor não merecido, nós não merecemos, continuamos sendo pecadores, né? Mas agora nós temos um favor de Deus, não é por mérito, não é por obras nossas, mas é pela graça do Senhor Jesus, com temperança, e no decorrer disso tudo vocês vão ter essa compreensão. E agora nós estamos na dispensação da graça. Então, para que seja válido a nossa salvação, ela deve ser conforme a lei que Deus propôs para a graça,
tá bom? E nós vamos ter a lei a dispensação da graça é a sexta dispensação. Depois da sexta dispensação, que é a nossa, que está por vir e não chegou ainda, vem a dispensação do milenar, tá? Que é a do milênio, né? Do reinado de Jesus Cristo por 1000 anos, tá? Mas isto também é um assunto muito profundo que tem que ser abordado individualmente. Como eu disse, nós vamos nos deter na dispensação da lei e da graça, tá bom?